Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, a paz de Deus seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos a este canal. Para quem não me conhece, eu sou o Neno, o irmão Neno, e eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto importante da Palavra de Deus. E desde já, se você gostar desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever nesse canal e compartilhar também nas suas redes sociais, para que o nosso conteúdo, o conteúdo desses vídeos possa também chegar até mais pessoas. Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui um assunto importante da Palavra de Deus. Eu quero falar sobre um jargão que tem no meio dos cristãos. O que é um jargão? É uma palavra de difícil entendimento, uma palavra truncada que ela não tem coerência com aquilo que a gente fala. E isso pode trazer uma confusão na mente das pessoas. Eu estou falando aqui de uma palavra que é sempre dita no meio dos cristãos e até em púlpitos, dizendo que a graça não é, a graça de Deus não é de quem quer e nem de quem corre. Você já ouviu esse dizer? Alguém já disse para você, irmão, a graça de Deus não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem Deus compadece. Ao ouvir essa frase, o que você pode concluir disso? Para nós que já ouvimos isso várias vezes, até nos púlpitos, nas pregações, parece ser simples. Mas, colocando nós no lugar dos ouvintes, daquelas pessoas que chegam à igreja para prestigiar um culto pela primeira vez, sendo convidada por nós para assistir uma pregação, para conhecer a obra de Deus, e ela ouve isso do pregador. Essa graça não é de quem quer, nem de quem corre, é de Deus que compadece. Logo ela vai dizer, mas se eu querer não tem como, e se eu também não quiser eu vou ser. Nisso passa um entendimento de que Deus faz acepção de pessoas, porque se você quiser não vai adiantar, então ele já tem um grupo predestinado, seleto para salvar. Em outro vídeo eu posso falar especificamente do assunto da predestinação, mas esse eu quero me ater nessa questão da acepção de pessoas que nós mesmos às vezes inconscientemente colocamos Deus fazendo acepção de pessoas. Quando a gente ouve essa frase, que a graça de Deus não é de quem quer nem de quem corre, qual é a referência que esses irmãos, esses pregadores querem dizer? Então, vamos ao texto de Romanos 9, versículo 16. Esse texto, esse versículo especificamente é dito. E eu vou ler aqui nas Escrituras o versículo que é dito, mas vocês vão perceber que aqui não tem a palavrinha graça. Então o versículo 16 diz: assim, pois isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aí acrescenta uma palavrinha graça aqui, dizendo que a graça não é de quem quer nem de quem corre. Onde está a palavrinha graça aqui? Quando nós lemos aqui, isto não depende do que quer e nem do que corre, nós devemos perguntar, isto o quê? Precisamos então ler todo o capítulo para termos o contexto disso. Aqui, Romanos 9, o apóstolo São Paulo está dizendo sobre a escolha de Deus entre Jacó e Esaú para o projeto da salvação ser estabelecida. Aqui não se trata de uma acepção de pessoas. Então, isso não podemos dizer na evangelização e nem para uma igreja onde tem visitantes querendo conhecer a obra de Deus e nós falando isso, que a graça de Deus não é de quem quer nem de quem corre, é de quem Deus compadece. Veja, se nós lermos aqui o capítulo 9, eu não vou ler todo o capítulo, mas vocês podem ter a maior certeza que aqui o texto está falando de uma escolha que Deus fez. Antes de estabelecer a graça, Ele selecionou, Ele escolheu pessoas, pelo seu querer, pela sua vontade, para que essas pessoas fossem instrumentos nas mãos dEle, para que Ele cumprisse o seu propósito de salvação. Esse texto não trata especificamente de dois personagens, mas de duas nações. Jacó, os israelitas, e
Esaú, os edomitas. Deus escolheu a nação judaica, a nação israelita, para ser o canal onde iria nascer o Messias, o Redentor. Paulo está aqui triste pela incredulidade de Israel e alguns irmãos sendo, às vezes, decepcionados porque esse Israel, em sua maioria, rejeitou o Messias. Paulo se mostra triste e disse que o verdadeiro israelita, os remanescentes, os descendentes de que a profecia lá em Gênesis diz, é o israelita espiritual, não é aquele circuncidado exteriormente, mas é aquele que é circuncidado no coração. Isso tem a ver então com aqueles que aceitam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eles são contados como descendentes. Então, o apóstolo São Paulo jamais está dizendo aqui que Deus faz acepção de pessoas. Mas se vocês ouvir de novo essa frase, que Deus compadece de uns e de outros não, a graça não é de quem quer, de quem Deus compadece, isso leva a entender que Deus faz acepção de pessoas. Mas essa pergunta então devemos fazer, se ele faz acepção de pessoas, o mesmo apóstolo Paulo, aqui em Romanos 2, versículo 11, é bem claro que Deus não faz acepção de pessoas, porque para com Deus não há acepção de pessoas. É o mesmo apóstolo que escreveu Romanos 2, versículo 9, aliás, versículo 11. Quando nós vamos aqui também para Efésios, capítulo 6, Efésios 6, versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. É o mesmo apóstolo que escreve aos Efésios capítulo 6, versículo 9. E nós ainda podemos ter um outro texto, aqui em Tito capítulo 2, versículo 11, é o mesmo apóstolo também, quando ele prega, escreve dizendo, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus tem se manifestado trazendo salvação a todos os homens. Veja, o apóstolo São Paulo, o mesmo autor de Romanos 9, é o mesmo de Romanos 2, 11, e de Efésios 6, 9, e também de Tito 2, 11. E muito claro dizendo que Deus não faz acepção de pessoas e que a graça de Deus tem se manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então pregar que a graça de Deus não é para todos, ou seja, não é para quem quer, e nem para quem corre atrás, ainda acrescenta essa palavrinha, isso é um erro. E não é uma coisa simples, porque essas pessoas podem concluir que ela não tem direito. E de repente essa pessoa ser levada a até desiludir de ser um cristão e virar as costas para Deus e colocar a culpa no próprio Deus, porque Deus não me quer. Eu quero, mas Deus não me aceita, porque eu sei que a graça não é de quem quer. E aqui nós estamos mostrando que o apóstolo São Paulo não ensina isso para a igreja, que Deus faz acepção de pessoas. Ainda sabe por quê? O apóstolo São Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus não é de confusão e ele não vai se contradizer. Se o mesmo Espírito de Deus que inspirou o apóstolo a dizer que ele não faz acepção de pessoas, como aqui em Romanos 9 ele ensinaria que Deus faz acepção de pessoas? Seria Deus contraditório? E ainda mais, quando nós vamos aqui para Tiago, o apóstolo Tiago, capítulo 2, nós encontramos um ensinamento do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler o versículo 8 e 9. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Deus ensina que se nós fizermos acepção de pessoas, nós cometemos um pecado.
Agora, Deus, Ele mesmo iria fazer acepção de pessoa, uma vez que Ele inspirou os apóstolos a ensinar a igreja que não podemos fazer acepção de pessoas. E o próprio Deus fazendo acepção de pessoas, na boca desses pregadores, quando estão dizendo que a graça de Deus não é de quem quer, e nem de quem corre. Nisso, Deus está fazendo acepção de pessoas. E se fazer acepção de pessoas é um pecado, imagina um pregador na pregação insinuando ou ensinando que Deus está pecando fazendo acepção de pessoas. Que absurdo, não é? Um texto fora de contexto se torna um pretexto. E é disso que nós queremos que você entenda, que se não lidarmos com o estudo das Escrituras com mais profundidade, às vezes pregamos uma heresia e impedimos que as pessoas conheçam a salvação. Talvez inconsciente por tradição, porque ouviu alguém dizer, mas não vai no contexto para saber o que o apóstolo São Paulo está ali abordando. Então, a graça de Deus é para todas as pessoas sem acepção. Deus jamais fez acepção de pessoas. Quando você ouvir essa frase de alguém numa evangelização, num batismo ou em qualquer outro serviço santo, no templo, dizendo que a graça de Deus não é de quem quer, de quem corre, meu irmão, descarta esse ensino. Esse ensino não é apostólico, não é da palavra de Deus. Isso está trazendo confusão na mente de muitas pessoas, inclusive dos ouvintes. Eu sou testemunha de pessoas que o marido batizou, e quando fomos fazer uma visita para eles, ao falar com ela, a esposa, sobre o Evangelho, ela disse, mas Deus não me chamou. Então, essa questão do chamado, um outro vídeo eu quero explicar melhor. Mas eu quero que vocês entendam. A graça é para todos. Ela tem se manifestado trazendo salvação a todos os homens. E ainda mais, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Confira na sua Bíblia. E descarta essas pregações que colocam Deus fazendo acepção de pessoas, porque as Escrituras não ensinam isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo.